Olá, meus amigos, todos os envolvidos nas contratações públicas, estamos aqui de volta em nosso podcast. Ainda estamos pensando em um nome, mas eu acho que vai se chamar TrincaCast, né? Para falar sobre outro tema que está causando bastante discórdia e bastante confusão aí, que é sobre os critérios de desempate lá do artigo 60 da Lei 14.133. É um tema que eu estou vivenciando na prática, os seus defeitos e as suas imperfeições, né? Como toda lei existem, mas que na prática está realmente causando um reboliço aí, né? O que acontece na Lei 14.133, no artigo 60? Quando você vai para a etapa para a licitação eletrônica, agora que ela é obrigatoriamente eletrônica, né? Só pode ser presencial se justificada. Desculpa, esqueci de dar uma boa noite aqui aos meus amigos Karina e Bruno. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Está desculpado. Tá desculpado. Eu sou empolgado, porque eu tenho muita afeição, só que não a esse tema, né? Bom, enfim, eu me desconcentro quando falo dele. O que acontece é que nós estamos indo para uma licitação eletrônica. No caso de obras e serviços de engenharia especificamente, a gente tem um limite, Bruno e Karina, de 25% de lances. Quando o cara passa desses 25%, ele pode ser desclassificado por proposta supostamente inexequível. E o que tem acontecido muito, e eu vou abrir aqui para debate, é que as empresas já estão começando a cadastrar suas propostas com limite máximo de 25%. E isso está conduzindo o processo ao artigo 60, como eu disse, que são os critérios de desempate. Só que nós estamos aí, nesse ponto, muito verdes ainda. Todos os critérios têm problema. A lei não trouxe, inclusive, a previsão de sorteio. Essa orientação a gente vai dar no final. Mas vamos abrir para conversar aqui sobre o que fazer com esses critérios que são inúteis, por enquanto. Não, a nova lei mudou muito, né? Exatamente. Na 866 já vinha nos dizendo, vamos fazer o sorteio. Exatamente, E agora vieram vários critérios exatamente. Para ajudar. Ou não, né? Ou não. Karina, o primeiro critério é a disputa final. Né? Eu vou puxar um pouco para o meu segmento de trabalho, que é a obra de serviço de engenharia. Para quem ainda não sabe, mas eu trabalho em uma comissão de licitação de obras de serviço de engenharia da Secretaria da Educação do Estado. E lá, os empreiteiros desacostumados, né, com licitação eletrônica, eles, olha, vão dar logo 25% de desconto. Enfim. E aí eu abro para a disputa final. É uma etapa obrigatória para que o sistema avance. Ele vai, olha, empataram as propostas, vamos para a disputa final. E na disputa final, ninguém se mexe. Certo? Então esse critério, meio que para obra de serviço de engenharia, não é um critério muito válido. Tá? Ô Jorge, antes de avançar bastante... Se você não me interromper, é como eu disse, né? Eu vou ficar aqui mastigando o tema a noite toda, pode falar. Então veja, era bom a gente dizer, para muita gente que trabalha com compras públicas pode imaginar, oxente, dá empate? É possível empatar nas compras públicas? Isso, é verdade. Muitos objetos é muito difícil acontecer empate. Sim, é verdade. Muitos objetos, considerando, sei lá, livro, celular, que o pessoal vai baixando o preço. Então você pode, a depender do critério, geralmente é menor preço, ou a diferença de lance que se pode dar, às vezes é muito difícil o preço ser empatado, porque você vai dar R$55,40, o outro baixa para R$40, o outro baixa para 42, então às vezes é difícil. É mais comum acontecer, eu acredito, na sua realidade, em caso de percentual. Em obra de serviço de engenharia, o pessoal pega a planilha, né, original do órgão e bota um percentual ali, 20%, 10%, um valor quase fechado, e aí por isso que dá esse empate. Isso, né? isso. Já nos outros objetos, quando usa percentual de desconto, maior taxa de desconto, ou maior desconto, melhor dizendo, é muito comum na área de, como é que se diz? Passagens aéreas. Isso tem acontecido muito, o pessoal dá taxa zero, todo mundo empata em 0%. 0,01 zero. o valor. Então, essa é uma realidade que acontece, né? E
Quando tem lance, não dá para ter. Quando você abre e tem lances... Não dá para ter empate. Não dá para ter empate. Raramente pode ter um empate na etapa fechada. Na Estão etapa todos fechada, no escuro, isso. né? Isso, ninguém sabe Pode, isso. por coincidência, ocorrer, né? E aí, ocorrendo Dá o empate, mesmo é que a lance. lei traz os critérios de desempate. O primeiro foi o que você já falou, que é justamente dar a possibilidade de quem tiver empatado, tá, pessoal? Não é você abrir para todo mundo de novo, é para quem tiver tá empatado, dar mais um lance para desempatar. Né? Foi bom o Bruno fazer contextualizar, né? Para me acalmar um pouco. E no caso do seu exemplo, que já entram com um percentual mínimo, se eles baixarem mais, pode beirar a inexecuibilidade, né? Esse é o ponto problemático e aí que você enfrentou, né? Exatamente. No empate. Exatamente. Na verdade, eu não concordo muito, por exemplo, com... para mim, 25% é 25%. Né? Tá empatado, realmente. Entretanto, o TCU flexibiliza isso, né? Ele criou a presunção relativa de inexequibilidade. Sim. Né? Mas vamos partir do pressuposto de que realmente elas estão empatadas. Né? E aí, desconsiderando esses segmentos que realmente é difícil haver empate, realmente, o que fazer quando eu não consigo, na disputa final, encerrar essa questão? Né? Esse critério não vai poder ser utilizado. Exatamente. Vamos partir para o próximo critério. Na prática é isso. Né? A verdade é essa. E a lei trouxe um rol de 4 critérios, se eu não me engano, não é isso? São 4 critérios, depois mais outros 3, né? Depois Isso. se permanecer o empate. Então, nessa proposta final, se for possível da proposta final, aí eu fiquei na dúvida, a lei não falou. Você pode dar lances sucessivos? Dar um lance só? É o regulamento que vai dizer? É o edital que vai dizer? Como é que fica? Fica uma sessão de lance só entre aqueles 2 ou 3 empatados? Não foi definido, isso está em aberto. Eu não vou poder te responder porque realmente eles não podem se mexer, né? Eles ficam lá. No sistema do Comprasnet, ele só dá 5 minutos. Tá definido lá 5 minutos desse lance final. Desse lance final. É um lance. 5 minutos para você dar o seu lance. Só um ou você pode dar vários? Então, como nunca aconteceu comigo, eu então, sei essa é a minha pelo dúvida manual. também, né? É interessante isso. Porque, veja, você pode, por exemplo, 5 minutos, aí o cara tenta dar um lance, o dele é o menor, né? Vem um de trás e não consegue cobrir, porque o da frente deu pro lance primeiro. Né? Pois é. Deveria ser uma disputa final. A disputa final não é lance final. Então, se você Sim, for pela letra e a de disputa lei... final durante 5 minutos. Você 5 minutos para dar lance. Você pode interpretar dessa forma. Isso. Não é lance final. Não é lance único e fechado, igual fala no voto fechado, né? Então, talvez seja disputa mesmo. E o bom esse desempate da disputa, né? Ser via sistema, né? Sim, transparência, Ideal, né? Divulgação, publicidade. Então, eu comecei aqui de forma atropelada, né? Falando com raiva desse tema. Mas veja, Bruno e Karina, tem que estabelecer essa ordem obrigatória. Obrigatória. Certo? Obrigatória. Então, primeiro eu tenho aí a disputa final, né? Mas a lei não previa uma forma de instrumentalizar isso. Né? Bom, vencido o primeiro critério da disputa final, caso não seja possível desempate, né? O que fazer? Ir para o segundo item. Né? E é importante que se diga que nenhum desses itens está de forma clara regulamentado. Né? Aí a gente vai para o segundo item. O segundo item é o desempenho prévio dos contratantes de acordo com o suposto cadastro da administração. Alguém conhece esse cadastro? Na verdade, a lei fala que usar o cadastro é uma preferência. Ele não impõe que seja o cadastro. Mas, realmente, pela sua pergunta, não conheço. Ou se existe, ainda está incipiente, deve estar... Não tem muitos cadastros ainda. Eu acho que seria ótimo se tivesse um cadastro. Aí o PNCP é para isso. Eu tenho notícias de atestados no estado de Paraná, onde existe uma pontuação desses atestados. Aí seria uma forma de ranquear, talvez, o fornecedor dentro de um cadastro, né? Mas eu também acho que tem que ser um cadastro único. Porque imagine se eu fornecer... bem objetivos, né? Porque essa pontuação aí, como vai ser? Multa, quem tem mais multa. Porque, veja... Quem não tem multa, quem tem advertência, tá liberado. Então, eu fico imaginando como é que seria esse cadastro. Porque tem que ser um cadastro único, não pode haver... Porque um fornecedor pode estar bem avaliado em um determinado cadastro e não tão bem avaliado esse mesmo fornecedor em outro cadastro, né? Como é que fica essa... O ideal seria o registro cadastral, né?
do artigo 88, né? Pois é, porque veja, a gente tem que se vincular ao princípio do julgamento objetivo. Licitação, em regra, é um julgamento objetivo, critérios objetivos. Aí você vem avaliação de desempenho prévio do licitante baseado nos contratos anteriores. Eu pergunto, e se ele não tiver contrato anterior? Além disso. Tá, então ele tem contrato anterior, mas só no estado de Sergipe esse não tem um cadastro, muito menos um cadastro unificado. Veja, já começa a entrar na seara subjetiva da coisa, né? Quais são os critérios a serem avaliados para esse desempenho anterior? É atestado? É se teve penalização, se teve sanção anterior ou não? Ou um bom fornecimento, né? Entregou bem, entregou no prazo, que é a obrigação dele, mas hoje em dia, se ele entrega no prazo, já é glória aleluia. Né? Exatamente. Glória aleluia. E... Parabéns, obrigado, viu, por entregar no prazo. Entregou bem, entregou no lugar certo, na hora certa, né? Exatamente. Mandou a nota fiscal, tudo bonitinho, está com suas certidões em dia, veja só. Isso é um fornecedor bom. Obrigações simples, básicas. Né? Então, você entra numa seara um pouco subjetiva, na verdade, quando a gente for analisar os critérios, a exceção do primeiro, que é um lance final, todos os outros têm uma análise subjetiva da coisa. Com certeza. E é preciso regulamentar, esmiuçar melhor, para dizer como é que a gente vai transformar isso em regras objetivas, facilmente aferíveis, para que não tenha dúvida. Esse aqui realmente tem um desempenho melhor. E ajudar o pregoeiro, né? Com certeza. O pobre, ou o agente de contratação, dependendo da modalidade, né? Porque aí o jurídico vai ter que trabalhar ajudando. Se não tem a regulamentação através de decreto, acho que o edital E se a gente estabelecesse no edital isso? Acho que é Não, possível. acho que é. Eu entendo que o ideal seria um regulamento em decreto, instituição normativa, mas acho que é possível considerando que a lei geral já trouxe quais são os critérios. Ela não esmiuçou os critérios, mas talvez tenha uma viabilidade no edital, em algum momento, você trazer alguma regra. Afinal de contas, ele é a regra daquela disputa. Exatamente. Ajuda o pregoeiro e o licitante a saber o que é que ele leva para participar, né? E você pode, a gente está na fase de lance, de disputa, proposta, etapa de proposta, não é isso? Mas falando em desempenho prévio anterior, a gente está pensando em regras de habilitação. Eu não estou na habilitação ainda, mas atestado é habilitação. Então você pode vincular essas regras à própria regra de habilitação que já estão previstas no edital. Você não vai criar regras diferentes, regras novas. Você pode dizer que são as mesmas. Por exemplo, vamos avaliar o desempenho anterior baseado nos seus atestados que você tem na administração pública. Então vamos fazer um ranking. Se você tiver 10 atestados, você tem 5 pontos. Atestados compatíveis com o objeto. Mas aí não seria entrar na técnica e preço, não? Veja, Talvez. Você tem que avaliar a compatibilidade daquele atestado com o objeto. Essa é a análise que vai ser feita lá na frente, não é isso? Na habilitação. Sim. Você não vai aceitar qualquer atestado ou agente de contratação. Sim. Ele tem que ser compatível. O que é compatível? Aí tem as regrinhas previstas na lei. Até 50% do objeto, você pode definir 30%, 40%, às vezes a gente pede, né? 35%. Das parcelas mais relevantes, né? Parcela mais relevante, exatamente. Aferiu, é compatível, beleza. Ele está aprovado, lá um ponto, por exemplo. Tô só chutando, tá? Eu não vi nada disso ainda. O brainstorm aqui na hora, que a gente tá pensando aqui na hora, de como é que seria possível isso. Né? Porque eu acho que aí essa análise fica adstrita ao órgão ali, né? Sim. E daí você fica... Não seria a história do cadastro único. Exato. É como eu disse, você fica sujeito à avaliação daquele órgão que está licitando. Que já é um órgão julgador, por essência, né? A comissão de licitação, e ainda vai te analisar sua conduta prévia através de... É verdade. Né? Então, não é simples. Não é simples. Não é uma tarefa simples. Por isso que causa tanto desconforto aí na aplicação, né? E acredito que ninguém está aplicando. Também ou se está aplicando, deve estar enfrentando esses mesmos problemas. Não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento dessa pontuação que é dada dos atestados de capacidade técnica emitidos lá pelo governo do Paraná, alguma coisa assim, né? Mas enfim, para você ver que o tema não é fácil. Não é fácil. E aí que a lei bota a gente para brigar, né? Nesse ponto bota a gente para brigar. Uma briga saudável. E aí nós vamos para um terceiro ponto, que é ainda mais subjetivo. O que acontece se eu não vencer o desempate no critério A, que é a disputa final, e no critério B, que
que é a avaliação prévia do licitante, né? Como a gente discutiu agora. A gente vai para desenvolvimento de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Muito bonito, sustentabilidade do ponto de vista social, né? Até pode-se dizer assim. Como é que nós vamos aferir essas ações? Como se licitação em contrato não houvesse polêmica, né? Exatamente. Vem e apimenta um pouquinho mais. Exatamente. Se a lei anterior você botava sorteio, pronto. Já resolvi. E já dava muita bronca. A forma de sorteio não foi definida. Tem lugar que era sistema, tem lugar que era uma bolinha, tem lugar que joga ali o papel na mesa e você vai lá e pega aquele papel. Tem lugar que você joga os papéis todos fora e fica só com um. Aí você cria um critério muito interessante, bastante razoável. É um fomento à sociedade de buscar essas ações de equidade. Mas, novamente, é muito difícil de você avaliar, analisar para saber qual é o licitante que está mais apto ali para vencer aquela licitação. Até porque a lei não disse que você vai avaliar o que é que ele faz na empresa dele enquanto não diz qual é o documento, né? Aliás, a lei não disse o que são essas ações de equidade. Ela não definiu. A União definiu. A União trouxe um decreto. Trouxe um decreto. Mas o decreto só trouxe quais são essas ações, mas não disse como é que elas vão ser avaliadas. Isso, porque depende de um ato normativo, administrativo do ministro da pasta correspondente. Exato. E outra, pessoal, isso é decreto da União. Você pode aplicar, por analogia, eu faria o meu. Novamente falando o mesmo tema, né, de regulamentar no seu órgão, no seu ente, no seu estado, no seu município, como vai ser aferido esse ponto. Então, o que foi que eu anotei aqui? Veja, é possível que o ente federativo regulamente de outra forma. É possível diferentemente da União. É possível que ele traga outra maneira. Né? E não é simples definir, Jorge. Veja, o que seria ações de equidade? Aí lá no decreto federal ele fala sobre regras de paridade de pagamento entre homens e mulheres, e igualdade de oportunidades, de ascensão. De ascensão da empresa, exatamente. Um cargo de chefia, colocar uma mulher. Agora, você, de fato, no concreto, saber se aquela empresa de fato faz isso, é complicadíssimo. Como é que se prova isso? Então... É um documento, é uma certidão, uma declaração de boca, é o que, né? Não, mas eu acho que você mostrando o plano de carreira, juntamente com o seu quadro de funcionários, mostrando a posição de mulheres em chefia, em coordenação, mostrando a equiparação salarial. É um caminho. Um caminho dele ter essa organização, né? É importante que já ajuda na integridade, né? No programa de integridade da empresa também. Que é o próximo ponto. Que é o próximo ponto. Mas ainda nesse, né? Realmente é tão difícil você definir quais seriam esses critérios. Como é que você iria objetivamente mensurar isso, né? Eu tenho notícias de documentos como evidências de treinamento, um treinamento sobre combate ao abuso sexual dentro da empresa. Esse treinamento seria válido? É uma ação de equidade? É uma ação de equidade? Talvez seja. Mas qual é o documento? Levantam também uma ouvidoria para denúncia desses assédios, a empresa tem um canal de ouvidoria. Interessante. A minha preocupação, assim como diversos documentos que existem e que comprovam determinadas exigências do edital, é de que você, como é que eu posso falar, que você torne muito simples, eu diria, não seria essa palavra, é que você torne o documento de fácil acesso. Você criar um documento, um certificado de curso. A minha preocupação é que você não torne esse documento tão fácil, tão acessível, que outras pessoas possam fazer de qualquer forma. Falando em português claro, né? A gente sabe que pode vir um documento e esse documento ser válido. Aí o cara viu aquele documento ali e falou, eu vou fazer o igual dele, né? E no final das contas não funcionar, né? Eu acho que talvez no final das contas o sorteio lá na frente que a gente vai conversar seja ainda uma melhor alternativa, e que pese a boa intenção da legislação em trazer esse aspecto de sustentabilidade social para a lei, né? Aliás, é porque o receio de dar margem, né, a ações escusas, né? Exatamente. Antirrepublicanas, por assim dizer, né, dar margem a essa possibilidade, até porque isso é muito novo, tem que amadurecer como vai ser isso, como serão feitas as ações de equidade.
relevantíssimo, importante pra caramba. A sociedade precisa disso, né? A gente combater esse machismo que existe no nosso meio, né? Mas é complicado, é muito difícil aferir isso, é muito difícil provar. Agora, só para ressaltar, a lei não vai avaliar qual é o melhor plano, ação de equidade da empresa. É para saber se a empresa tem. Se ela tiver, ela já está naquele ponto. Mas se ambas tiverem, continua empatada. Se nenhuma das duas tiverem, continua empatada. Você não vai analisar qual é o melhor programa. Aí já seria entrar demais numa seara que é muito complexa. E o cuidado de não ser uma mera declaração. Exato. E um cunho verdadeiro. Mas veja só, vamos pensar aqui uma coisa, né? A gente está preocupado em que haja um documento. Isso é uma coisa que eu pensei agora. A gente está preocupado em que haja um documento que certifique isso. Por que nós nunca nos preocupamos em ter um documento que certificasse a não empregabilidade do menor? Que é sempre feita por declaração. Né? Então, a gente está usando isso como critério de desempate. Será que isso vai ser realmente eficaz? Porque a declaração do menor é uma declaração de boa-fé. Mas não prova muita coisa, né? A própria declaração de microempresa e empresa de pequeno porte é uma declaração de boa-fé. A gente tem meios. No caso da MEPP, a gente tem até como aferir, se for investigar, se o cara realmente é MEPP. Mas do menor, não. Posso lá ter um rapazinho de 12 anos trabalhando, mas eu declarei que é declaração de menor e tudo mais, né? A única diferença que eu vejo é que a declaração do menor é um requisito obrigatório para habilitação. Você tem que botar lá. Isso. Essa daqui é um critério de desempate. Então, como é que eu vou julgar você vencedor? Eu tenho que saber se você de fato tem. Essa é a diferença. Eu tenho que saber de fato se você tem. Exato. Porque se for para declarar, os dois declaram, continua empatado. Que no final das contas, quando nós chegarmos. Quando chegarmos. Sistema, né? Quando a gente chegar no final do debate, a gente vai concluir. Daqui a pouco a gente fala o que a gente vai concluir. A gente vai concluir, só sei que nada a gente vai concluir, entendeu? Bom, tá. Vencido esse ponto aí. Vamos que... E mantido o empate. Mantenha-se o empate. E aí? Vamos para onde? Próximo critério. Programa de integridade. O tal do compliance, né? Muitos falam compliance. Como aferir o compliance agora? O que é o programa de integridade? Programa de integridade é você estabelecer regras de ética, comportamento e normas, né, adequadas à sua realidade, à sua empresa, né, para que ela atue de forma honesta, correta, proba, perante tanto a administração privada quanto a pública. Então, são regras que dão um respaldo para a própria sociedade, para o mercado e também para a administração pública, que aquela empresa ela é uma empresa que age corretamente dentro das 4 linhas, né, a linguagem do futebol. Essa é a ideia do programa de integridade, que de alguma maneira também é novidade na seara de compras públicas. As grandes empresas já possuem, porque elas estão pensando em certificações internacionais, que isso já vem, até o nome compliance, porque no mercado internacional isso já é adotado, já é aplicado. E como estamos em Sergipe, aqui tem já regulamentação específica, lei, instrução, né, decreto, né, estabelecendo programa de integridade para os contratados. O que é diferente do regulamento para o desempate. Não vamos confundir as bolas. Aqui em Sergipe já é um regulamento para, a partir de certo valor, a empresa que vai assinar o contrato, ela apresenta, eu tenho um prazo para apresentar o programa de integridade, que são 6 meses. São 2 requisitos. Primeiro é o valor. Se for obra e serviço de engenharia, é acima de 2 milhões. 2 milhões. Um valor relativamente baixo, tá? Pernambuco parece que colocou bem maior, Rio de Janeiro botou bem maior. Acho que a própria lei federal já é um valor bem maior. Bem maior. Que é o valor de obras de grande vulto, né? Isso, que é 200 milhões. 200 milhões, tá? 225 eu acho agora. Se não for obra e serviço de engenharia, outro serviço é 1.300.000. Primeiro critério, o primeiro requisito para ter programa de integridade, valor. O segundo é que o contrato ele tem pelo menos o prazo mínimo de 6 meses. Ele falou contrato, ele não falou ata. Ele falou contrato, porque teve esse debate lá. Se a empresa não tiver, ela vencer a licitação, ela vai ter os 6 meses dentro da assinatura do contrato para implementar esse programa de integridade e tem todo o regramento que é feito junto ao órgão competente, que aqui é a Secretaria de Transparência. Mas, de novo, só para lembrar, isso aqui é uma obrigação para a contratação e não ainda é regulamento de critério de desempate. Embora a lei tenha trazido para o critério de desempate este critério, a adoção desse programa de integridade.
Mais uma vez, puxando aí para a governança, né? Com certeza. Mais uma vez, puxando para a governança. Aqui eu acredito que possa, a depender da atividade comercial, já conseguir um desempate. Que Como ainda você... não temos, a nível estadual, ainda não temos muitas empresas com programa de integridade. Tá fomentando, e muito em razão da norma, É. muito em razão da Você lei. fala muito do valor, Bruno, assim, o valor é relativamente baixo. Eu acho que deveria ser menor, talvez, para que todas tivessem, ou tentassem implantar um mínimo. Sabe o que é, Jorge? Eu acho que deveria ser custo. gradual. Ou gradual, que fosse. Entendeu? É. Ser mais alto e fosse baixando com o Um tempo para que programa o de mercado integridade se para quem prepare é microempresa. e comece a entrar. A gente tava falando, a gente tava criticando que o bom fornecedor é aquele entrega no prazo. É. Aham. Imagine criar um programa de integridade. Ah, você tá passando mão na cabeça do fornecedor? Negativo. Mas assim, é para também não pegar o mercado de supetão. Tudo bem, a lei tem que ser aplicada, ninguém se escusa de conhecer a norma, beleza, isso está na LINDB, mas veja, o mercado, às vezes, ele é um pouco amador. A gente contrata, infelizmente, Sim. é o que chama de contratação adversa, a gente contrata, infelizmente, empresas ruins. É até por isso que tem a razão de você exigir programa de integridade. Só que eu acho que poderia ser um pouco maior, contratos maiores. Quem vai participar de contratos maiores são empresas mais capacitadas, empresas que têm uma estrutura jurídica, uma estrutura contábil, administrativa mais robusta para fazer esse programa de integridade e pouco a pouco você baixando ao longo do tempo. Tanto é que aumentaram, Jorge. Era menor o valor. Era um milhão. Menor. Era Era 1 milhão e o outro era Botou 650 mil. É. Eles dobraram o valor. Na época a gente até rascunhou para 10 milhões. A gente foi conversar com a secretaria. Eu lembro que Eu lá... achava mais razoável. Porque a gente trabalha com valores altos, né? Sim. Lá, e aí a gente pensou em 10 milhões. E mas esses ficou pra valores dois. você atrai grandes empresas. Grandes empresas é que têm condição de implementar um programa de integridade, que não é barato. Não é barato, não. Não é barato. Eu entendeu? sei. Não é Então a barato. ideia seria essa, para lá frente, daqui a um tempo, todo mundo ter. Então, aí é que vai chegar na conclusão daqui a pouco, né? Mas então assim, existe aqui em Sergipe existe um debate, falar um pouco aqui de Sergipe só para contextualizar. Nós temos no decreto que regulamenta a lei do programa de integridade, a gente tem lá 2 documentos que normalmente lá nos meus editais, normalmente não, nos meus editais eu peço, né? Relatório de perfil e relatório de conformidade. É meio que uma síntese da empresa, né? Mostra ali se ela está desenvolvendo, se ela vai desenvolver, em que pé está. E tem um certificado, né? Seriam os relatórios o suficiente para promover esse desempate? Ou o certificado? Tanto da Secretaria de Transparência e Controle, ou o certificado. Como tornar isso objetivo, né? Porque, como aqui em Sergipe eu tenho esse documento, né? Então, teoricamente, é um critério de desempate válido, né? Então, eu não sei até que ponto eu posso aceitar isso e também talvez restringir, porque empresas de fora não vão ter o documento daqui, né? Será que fora eles vão ter esse tipo de documento? Então, a regulamentação desse ponto parece ser possível, mas tem que ser vista com cautela para você não excluir potenciais interessados de outros locais, né? Tem que ser feito um estudo, penso eu, né? Esse critério... Há uma semelhança com outros critérios de empate. A questão da necessidade de regulamentar, a necessidade de melhor esmiuçar esses pontos e trazer regras objetivas. Ainda não está muito claro. E o que a lei fala sobre esse ponto? É o desenvolvimento do programa de integridade conforme orientações dos órgãos de controle. Beleza. Os órgãos de controle do seu município, do estado, do licitante. A empresa é da Bahia. Veio para Sergipe disputar Exatamente. a licitação aqui. Vai ser o órgão de controle de lá Da ou de sede, cá? é. Eu tenho que ter um documento de lá, eu tenho que submeter o de cá. Exatamente. Eu tenho que ter uma certidão, um documento, uma declaração, ou você, pregoeiro agora, que vai analisar o meu programa de integridade, que eu fiz de forma particular, por exemplo. Suponhamos que a empresa tenha feito, porque ela queria uma certificação internacional e nem submeteu nenhum órgão de controle do estado dela. Mas ela já tem, ela já aplica, já usa. Suponhamos. Não seria algo impossível de se imaginar. Aí eu trago para você, Jorge, você é o agente de contratação. Você é que vai avaliar? Ou você vai abrir diligência para a secretaria daqui? Ou a secretaria da Bahia? Veja, você está entendendo as confusões que podem gerar, né? Então, isso não é simples. A gente tem que regulamentar, trazer regras para que isso fique mais claro. Auxiliar. Veja, pelo menos a gente já está no empate. Ambas estão com o melhor preço, né? A proposta mais vantajosa, pelo menos, né? E aí, novamente, acredito que no momento ainda não dá para aplicar.
Ainda está Você lacunoso. Ainda está lacunoso. Você entende, também acha isso? Eu acho que, como o Bruno falou, você vai pedir para diligenciar de onde? Quem vai avaliar? Se você manda para, como o exemplo dele, de outro estado, quanto tempo a secretaria vai lhe devolver essa diligência? Seu processo vai ficar parado, não é? Complicado. Não é simples, não. Eu sei. Por isso que eu tenho muita raiva desse aspecto. Porque, veja, com vocês que eu digo assim, em outros segmentos de serviço e de produto, isso não acontece com frequência. Não, é. Não. Mas eu estou enfrentando isso no setor, no segmento de obras civis e engenharia diariamente. Eu estou tendo dificuldade na aplicação desses critérios porque nenhum deles está sendo fácil de aplicar. E quando acompanhei um que deu um empate pela nova lei, e a pregoeira me ligou louca. Ela, e agora, o que é que eu faço? Eu disse, como é que tá no seu edital? Ela, igualzinho à lei. Copiou e colou, né? E aí a gente ficou, aí todas as empresas saíam apresentando tudo, eu disse, dê todo mundo igual, tá ótimo, continue no empate. Aí, programa de integridade, as duas apresentaram, continuaram, eu disse, reze para o próximo item continuarem no empate. Um caso curioso. Que é difícil. Um caso curioso que aconteceu, que eu tomei conhecimento, foi de duas empresas empataram em 25%. E aí é uma questão de como é que você vai conduzir, né? Eu particularmente entendi errado, mas as duas, tá com um tempinho aí, eu vou contar rapidamente. Jorge, explica o pessoal que não conhece bem. Como assim 25%? O que 25% é esse? Verdade, né? Na verdade é o seguinte, para obras civis de engenharia, nós temos um limite aí. A empresa não pode dar 25% de desconto, mais do que 25% de desconto. Do preço que do o preço órgão estimado. havia Então, se o estimado. preço estimado está lá em 1 milhão, eu não posso oferecer um preço de execução do serviço da obra em 700 mil. Eu só posso chegar a 750 mil, certo? Isso é 25% de desconto, é o limite que a lei dá. Existe um debate sobre a presunção relativa de inexecuibilidade, criada pelo TCU e que eu não enxergo com bons olhos, mas ela diz que toda proposta que está com mais de 25% de desconto, ela é presumivelmente inexecuível. Isso veio para a lei, tá? É. Isso está na nova lei. Poderá ser diligenciada. Poderá ser diligenciado. Na verdade... É o poder dever. Ou deve ser diligenciado. É o poder dever, né? Então, aí é que tá. Já pelas decisões, né, do TCU. Tem decisões do TCU, mas eu não concordo muito, porque para mim... Eu não concordo. Que o TCU não te ouça. Hein? Não, veja... Professor Cesário Siqueira, na época, meu professor de Direito de Família, me dizia, você tem que argumentar até o livro. Questione até os livros, né? Com certeza, claro. Né? Somos seres pensantes. Eu vou falar em latim, então, data venia, né? Ao posicionamento do TCU. Eu acho que se a gente abre demais para essa subjetividade de ficar o tempo todo diligenciando a empresa para apresentar execuibilidade, a gente não tem atendido o princípio da celeridade. Então para você desclassifica. Para mim, desclassifica. Pronto, entendi. Para mim, desclassifica. Porque senão eu vou ficar ad eterno aí, abrindo possibilidade para a empresa de ficar diligenciando seus preços, né? E aí pode acontecer diversas situações, jogo de planilha, etc. É sem fim para mim, né? Mas resumindo a história, voltando ao tema. E aí a empresa esse caso que eu presenciei, duas empresas ficaram lá com o desconto máximo de 25%. O pregoeiro, o presidente da comissão abriu para disputa final. Teve uma delas que deu um lance de 25,5%. Né? Eu acho que eu comentei com vocês isso. E depois ela teve esse lance excluído, de acordo com a possibilidade que o agente de contratação disse que poderia. Eu não excluiria esse lance. Eu deixaria. Eu acho que ela deveria ter arcado com essa consequência de ter dado 0,5% a mais. E aí ela seria desclassificada segundo sua ótica. Da minha ótica, sim. Sim. Né? Mas, e assim, o que dizia o edital com esse lance? Aí vai voltar para... por que você está falando isso? Porque eu linkei com o que você disse, que a sua pregoeira colocou exatamente o que tinha na lei. Eles colocaram o que tinha na lei. E o mais agravante disso é que eles, durante o julgamento, criaram a interpretação, regulamentaram o outro critério de desempate do desempenho prévio.
durante o procedimento licitatório. Sem ter previsão em regulamento, sem ter previsão no Sem ter edital. previsão no edital. O edital apenas remetia ao artigo 60. Ele dizia, não, vamos aqui verificar o número de atestados. Então a regra foi dada depois de começar o jogo. Depois. Valor monetário. Do meu ponto de vista, não deveria. Porque o valor monetário não foi informado em momento algum antes. Foi informado ali na hora. Então, como é que eu saberia o que eu deveria enviar? Ele só pediu os documentos. O que é que eu ia enviar? Né? Então, só para ilustrar a isonomia, né? do meu ponto de vista, sim. Eu acho assim, até o 25,5 ele poderia excluir. Talvez, né? Existe o TCU diz, um lance manifestamente inexequível, né? Pode ser excluído. Só que eu acho que eu sou um pouco mais malvado. Deve ser isso. E aí ele foi para esse outro critério, a empresa acabou ganhando por um valor monetário em obras, né? Enfim. Aí a complicação, quando você exclui esse lance, as propostas que foram cadastradas inicialmente acima então não foram excluídas. E aí antes você excluiu a proposta inicial e o lance você deixou participar, excluir e deixei ele participar. Então, quem teve sua proposta inicial desclassificada não participou. E ele que deu um lance inexequível, ele teve uma nova chance. Voltou ao processo, exatamente. Teve um benefício que os outros não tiveram, né? Ressuscitou. Né? Bom, vencido esses 4 critérios aí, o que acontece? E mantido o empate. O que é que a gente faz? Queima tudo, refaz o processo. Perde a licitação. Cria uma nova Contrata regra. Os dois. Rapaz, aí você está começando a entrar na seara meio complicada, viu? A lei cria critérios subsidiários, né? Aqui a gente estava no artigo 60, que traz os critérios, né? Esses 4 primeiros, aí vamos para o parágrafo 1º, né? Que ele traz os critérios subsidiários do desempate. Ou seja, depois desses 4, se mantido o empate, aí ele vem, né? Ele diz que traz regras de preferência. Aí ele bota sucessivamente, ele usa esse advérbio sucessivamente. No meu entender, ele também estabelece uma ordem de prioridade. Ora, uma sucessão. Segue neste caminho, nesta ordem. E aí, o primeiro critério seria pela localização da empresa. Né? Empresa no estado ou no município. Acho bacana esse critério. É uma forma de você diferenciar. É um fomento, exatamente. De você fomentar. Mais uma vez, sustentabilidade do ponto de vista socioeconômico, né? Então, suponhamos que você está no estado de Sergipe, a licitação, o órgão licitante é o estado de Sergipe, empatou 2 empresas, uma empresa sergipana e uma empresa baiana. A sergipana vai levar. Por esse critério, por essa ordem de preferência aqui. Não, sim. Eu acho que esse é mais factível, né? Eu acho que a gente consegue alcançar isso. É objetivo. Não tem conversa. Você é daqui, não. Acabou. Não, acabou. Agora, as 2 são sergipanas, empatou. As 2 são baianas, empatou. Mantém o empate. Exatamente. A Bahia e São Paulo, empatou. Mas empatou. Há um fio de esperança, né? Sim. Há um fio de esperança. Porque com a licitação eletrônica, a gente realmente tem empresas de fora que podem participar, né? Com certeza. E aí é uma forma até de proteger a economia local aqui, né? Se brasileiro ou estrangeiro também é o segundo critério. Depois desse, né, vem brasileiro e estrangeiro. Ambas brasileiras, empatou. Aí, ambas estrangeiras, empatou. Então, esse é o objetivo, mas não resolve, né? É bem difícil. A gente vai ter uma licitação, acho que tá para sair agora, do Corpo de Bombeiros, que vai ser uma escada de autossalvamento. E aí vai ter... É uma licitação internacional. A escada Magiros? É possível isso, é possível. Porque, na verdade, Magiros é uma marca, né? Magiros é marca? Magiros é marca. Não sabia, não. Mas porque é mais famosa, é a que mais faz, é a que mais tem por aí. É uma licitação grande, bem complexa, e é bem possível que só tenha empresas internacionais. É bem possível, tá? Eu acompanhei esse processo, mas já saí porque eu saí do órgão, fui para outro. Mas eu tô de olho. É possível que seja possível acontecer isso, né? Mas... Eu não... Pelo objeto é capaz de não ter esse empate. Mas tá na lei, né? Tá na norma lá. Empatado. E aí? Próximo critério. Investimento em pesquisa de desenvolvimento tecnológico no país. Bom, se você tem, aí como é que prova? Como é esse documento? Como é feito essa comprovação? Tem uma boa certificação. O que come, onde dorme... Se nenhuma das duas se nenhuma das duas tiver, empatou. Se as duas tiverem, empatou. Porque você não vai aferir também. Você não vai avaliar qual dos 2 projetos de pesquisa é melhor. Não é essa seara. É saber se tem pesquisa. Exato. Esse se tem ou se não tem é o que vai
culminar na nossa conclusão que vem já. Tá, tá chegando a conclusão. A conclusão é muito, para mim, óbvia, né? Mas vamos lá. O último critério aí, subsidiário. Diga. Se promove a prática de mitigação, condutas para reduzir a interferência no clima. Pô, essa... a norma, eu não botei aqui, a norma faz uma referência a uma instrução, um decreto, um normativo. De novo, é fomentando boas práticas, né? Boas condutas. Ou se essa empresa ela usa de artifício para reduzir a poluição, a emissão de gases, efeito estufa, sim. E ela consegue comprovar isso de alguma maneira, alguma certidão, certificado, Se ela tem ou não vai tem, ter, né? vai ser um critério de desempate. Esse é seu caminho, né, Jorge? Você gosta dessa Ele temática? gosta Você é de- professor Ele dessa gosta, área. Licitações sustentáveis. É uma boa É bom, forma, isso é né? bem interessante. Não, assim, desde que a lei foi promulgada, eu já dava aula de licitações sustentáveis, né? E assim, e na verdade, só fazendo um gancho bem pequeno, não tem novidade nenhuma nisso. Uhum. Né? Quando eu dou aula, eu digo, gente, a Lei 14.133 sobre sustentabilidade, ela apenas compilou muita coisa que já existe por aí. Tanto na Política Nacional de Mudança do Clima, quanto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não tem muita novidade. Ela trouxe para dentro do normativo diversos benefícios que a lei dava para melhorar a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, sobretudo, né? Então isso aqui não tem como comprovar tanto assim como os outros pontos, se tem ou se não tem, mas é um bom estímulo a essa prática, né? A essa boa prática. Mas, assim como os outros, como comprovar isso, né? Como comprovar E isso. se mantiver o empate? Chegamos ao final, já são 8 critérios, né? Tem os 4 do caput do 60, agora o parágrafo Agora 1º do os artigo 4. 60, tá tudo empatado. Tô doido para falar a conclusão logo. Velho. Que é o que acontece na prática. Assim, já acontecia, né? Como é que eu posso falar isso? Na prática, pegando um setor que eu trabalhei, que era o setor de mobiliário, né? Depois a gente debulha essa questão do sorteio, porque é o sorteio, gente. Spoiler. Eu não aguentei, né? Eu conheço pessoas que gostam de contar o filme, ou que querem saber pelo fim já, e eu fico com uma raiva danada, não vou falar quem é não. Você é cinéfilo, né? Mas tá próximo aqui. Tá pronto. Tá nos bastidores. Tá nos bastidores. Olhando pra gente. Veja, o que no final das contas me parece que vai acontecer, né? É que a gente vai chegar no sorteio. Porque, veja, se você pega um segmento muito competitivo, como mobiliário, por exemplo, eu venho de mobiliário lá em 2007, foram se criando documentos para melhorar e agregar valor ao produto e vender para a administração pública um produto melhor. Trocando em miúdos. Lá em 2007, por exemplo, quando eu entrei nessa empresa, existiam-se poucos documentos para avaliar a qualidade do produto. E aí, essa empresa investiu nesses documentos e ela passou a ter eles. As outras empresas começaram a chiar, impugnar editais, etc. Depois elas perceberam que aquilo era ineficiente, porque a administração estava realmente comprando produtos melhores com aquelas certificações, laudo ergonômico, enfim. As empresas, então, começaram a se capacitar ou capacitar os seus produtos. Investir, né? Investir nesses documentos. Melhorar, né, a qualidade. No final das contas, hoje, Todo mundo tem. a maioria tem. Então, assim... As boas, né? As boas. Então, no final das contas, eu acho que a gente vai melhorar os critérios de desempate. Apesar de ter esse celeuma todo, no final das contas, a gente vai, de uma forma ou de outra, para as empresas que se interessarem de fato, vai melhorar, né, a qualidade da empresa, porque elas vão correr atrás desses critérios. Sim, todas elas. Todas elas. E nós vamos ficar no sorteio mesmo. De alguma maneira, isso é positivo. É positivo. De Sim, alguma é positivo, maneira, é positivo. Porque se você chegou no sorteio depois de passar por tudo isso, é porque as Exatamente. empresas melhoraram mesmo, de fato. Exato. O que é bom para a administração pública, no final das contas, é bom para a sociedade. Né? Exato. Então, assim, a demora toda do debate foi para chegar à conclusão de que esse artigo vai fazer com que as empresas Se profissionalizem. né? Se capacitem. Melhorem seus produtos. Melhores a empresa como um todo. A empresa Né? como um todo, Né? De pessoal. E a gente vai morrer no sorteio mesmo. Tem previsão legal o sorteio? Não.
Regulamentar. Bom, a Lei 866 previa, na verdade, só tinha esse critério. Sim. Né? A Lei 14.133 não colocou e realmente um dado curioso, né? Por que não colocou? Né? O que é que passou na cabeça do legislador? Eu não sei se ele achava que ele queria eliminar a sorte ou a aleatoriedade de uma disputa tão importante e acabou eliminando. Só que, o que é que você vai fazer? Não vai desempatar? Vai deixar empatado lá? Vai frustrar a competição? Vai fazer outra disputa com as mesmas empresas, todo mundo já sabendo os preços, já sabendo o que vai acontecer? E se for passagens aéreas, que normalmente o pessoal dá taxa zero? Se você for frustrar, vai de novo repetir a mesma coisa e vai da taxa zero. Será que o sorteio apesar de democrático, né? Apesar de ser, entre aspas, justo, será que é tão justo mesmo? Eu fico pensando, porque assim, nós da comissão de licitação não torcemos por licitante, né? Sim, não torcemos. Não torcemos. Mas a gente sabe que tem licitante que insiste em voltar e ele realmente não é aquele fornecedor o mais legal para a administração. Infelizmente existe, a gente precisa dizer isso. Vários, né? Na verdade. Vários. Né? E aí eu fico pensando, poxa, eu vou trazer as mesmas empresas boas e ruins, atendendo de uma forma ou de outra esses critérios, né? E aí eles vão continuar empatados no final das contas. E lá na frente, no sorteio, aquela empresa que continua insistindo em não ser uma boa empresa para administração ganha no sorteio. Azar para administração, né? Então, então assim, quer dizer, a administração ela fica fica à deriva, né? Sim. Nesse caso, em saber na hora do sorteio se vai contratar uma empresa boa ou não. Então existe o bom e o ruim. Eu lembro muito quando da época do tempo aleatório, que ainda existe na etapa fechada. Sim. Eu acho que é uma analogia interessante, porque na época do tempo aleatório, eu trabalhava em empresa privada e às vezes a gente ainda tinha 100 mil de gordura para queimar e no tempo aleatório podia ir de 1 segundo a 30 minutos. Isso. E aí quando o tempo acabava em 5 segundos, eu tava lá com 100 mil de gordura. E aí o pregador vinha conversar comigo, eu dizia, e aí, tem como baixar o preço? Eu disse, não, tá no limite. Hoje isso acabou, né? Hoje a gente consegue realmente... Etapa fechada. Com prorrogação automática. Mesma coisa. E aí a administração ficava preço, refém do fornecedor, né? O fornecedor quisesse baixar, baixava, que ele nunca queria. Aqui é a mesma coisa, assim, a administração fica presa a um sorteio que nem sempre vai trazer a melhor qualificação. Então, assim, apesar de... Aí tem os dois lados da moeda, né? Apesar de os critérios impulsionar um pouco a empresa a boas práticas empresariais, né, de equidade, de integridade, de um bom desempenho prévio, por outro lado, eu posso ter lá no final, se esses programas não forem bem implementados, para que a empresa realmente seja uma boa empresa que tenha isso, ela vai ter qualquer documento e vai chegar no sorteio. E aí no sorteio ela vai acabar... minha esperança é de que aquele segundo critério, depois da proposta final, que seja a avaliação de desempenho prévio, esse consiga de fato... Porque aí a empresa ruim... Talvez dos 4 seja o melhor. Que tem o histórico 3, né? ruim, dos 8, de todos eles, aqueles 4 primeiros, é verdade. Que tem um histórico ruim e você consiga captar esse histórico ruim e deixar lá registrado, ela vai perder. Ela vai perder. Agora, tem que aquela história toda que a gente já falou, tem que regulamentar, tem que ter a prática, estabelecer a essa forma documentação. Aí a gente vai entrar em outro problema aí, né? Uma outra seara, que é a da penalidade. Sim. Da administração parar para avaliar o mau fornecedor, né? A gente tem um problema com isso também. Tem, grave. Né? Isso dá 3 podcasts. Mas na fiscalização do contrato, né? Todo fiscal tem o seu caderninho. Ou deveria ter, anotando todas as irregularidades do contrato. Pessoal, a gente não fala mal só do fornecedor aqui não, tá? Vamos ser justos. Não, tem ótimos fornecedores. A gente também fala mal da administração e fala bem da administração sim. quando for preciso, porque a gente deve reconhecer as regras técnicas. Sim, infelizmente, às vezes você faz uma licitação muito boa e chega lá no final, o fiscal mela tudo. Mela tudo, não infelizmente. fez nenhuma anotação e aí você não tem o que avaliar. Exatamente. Aí chegamos no sorteio. Não tem previsão na lei. Aplica ou não aplica? Como é que faz? Qual é o maior prejuízo? Você ter a licitação frustrada, fracassada
sob pena de repetir com os mesmos fornecedores, todo mundo já sabendo os preços, ou ir para o sorteio e ver se a sorte, né, define. Se a sorte vai ser boa para administração, se vai ter sorte a administração, né? Mas pelos critérios chegaram os Boas dois empresas, né? iguais, A AGU já tem entendido que sim, que dá para usar o sorteio, usando uma ideia de que o direito é uno. O direito, ele não pode comportar lacunas. A lei até pode comportar lacuna, o direito não. Tanto é que na LINDB, né, que é o decreto de 1947, se eu não me engano, LINDB, pessoal, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Né? Você achou que não ia ter sigla aqui nessa vez, mas teve, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela fala que o juiz deve usar analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Mas a gente tem que ir além, não é só juiz. Agente de contratação, o pregoeiro, são julgadores do caso. Sim. E você não pode admitir que a lei tem essa lacuna. Você tem, de alguma maneira, suprir essa lacuna. Então você tem analogia, costumes, princípios. E o artigo 6º da nova lei, 6º é 5º. Acho que é agora não estou lembrando. Princípios. Quinto. O 6º é o rol de definições. Definições, Ele traz expressamente a LINDB, o uso da lei de introdução, né? Remetendo a isso. Ou seja, o direito ele deve se conformar para que todo eles resolva essa lacuna. E a importância de você conhecer onde encontrar essas informações. Exatamente. E o que seria analogia? Analogia é você pegar uma norma que existe, que é válida, mas que não é aplicável a você inicialmente, estrito sensu. A nossa lei atual não tem sorteio. Mas o sorteio não é um instrumento esdrúxulo, esquisito, que surgiu do nada. Ele foi aplicado por durante 30 anos na Lei 8.666. E ainda é. Ele existe na Lei Complementar 123, ele existe na 13.303, que é a Lei das Estatais. Então é um instituto que existe e é utilizável. Já é parametrizado no Compresnet. Por que não pegar ele e resolver um problema? Porque o leite derramou, amigo, empatou. 2 ou 3 ou 4 ou 5 empresas podem empatar, como a questão de passagens aéreas, ou todas empataram. Todas empatam. Você tem 10 empatadas, o que você vai fazer? Vai repetir? Qual é a razão de repetir Vai repetir isso? até quando? Vai ter empatar do mesmo jeito. Não vai acontecer nunca. Então, a adoção é essa lógica que a AGU se valeu. Se eu não me engano, parece que o TCU também já está pendente a aceitar isso. Agora, desde que... O TCU já aceita isso. Já aceita. Já desde que seja previsto no edital. Desde que seja previsto no edital. Ou um regulamento, melhor ainda. Se tiver no seu decreto, parece que o decreto do Paraná, o decreto da União já prevê essa possibilidade. Né? A gente já colocou... Eu coloquei no edital da Secretaria isso. Você quer ver uma coisa louca? Um dado histórico aqui que eu já vi acontecer no Banco do Brasil foi que várias propostas apareceram empatadas. O pregoeiro à época não usou do sorteio, se eu não me engano, porque era pregão, alguma coisa assim. E ele deu a vencedora como uma proposta que cadastrou primeiro no site. Olha o critério. Que doido. A gente falou de 8 critérios, ele inventou um 9 aí. Não existe. Um 10º, né? Porque nem sorteio foi. Ele chegou primeiro. Não, ele chegou primeiro. Ele cadastrou primeiro aqui, 8,54, você cadastrou 8,57 e você é o vencedor. Esse é o critério que meus filhos usam, né? Papai, senta aqui primeiro. Essa cadeira Shotgun, é minha. Né? Como dizer. Essa cadeira é minha. Entendeu? Então, realmente. Mas é isso. Como eu falei no começo, eu tenho um celeuma muito grande em torno desse critério, né? Desses critérios de desempate, mas a gente percebe que por trás dessa problemática inicial, né? Aparente problemática, existe uma boa intenção em fomentar boas práticas nas empresas. Sim. Né? Espero que a gente realmente consiga, mas precisamos, para que isso aconteça, regulamentar de uma forma sólida, de uma forma contundente, né? E que para poder a gente ter bons resultados no sorteio, para que a gente não fique no sorteio batendo palma de bastidores lá, quando aconteceu o sorteio, ganhou aquela empresa, ou não, puxa vida. Eu torço para que se resolva pelo menos o segundo critério. O primeiro fomenta a competitividade, quando você tem aquela proposta final, quando é possível. Quando é possível, né? É possível ter a proposta. E o segundo são os critérios de desempenho do seu histórico. Seria ótimo. Inclusive, você vê, como uma coisa vai puxando a outra. Você tendo um histórico desse, né, uma pontuação, um ranqueamento, sei lá o que seja, você evita que lá na frente você tenha que penalizar. Com certeza. Você já desafoga isso, né? Então quer ver um problema menos. Você já vê que a empresa teve uma boa execução mesmo, não só aquele atestado, né?
Mas você vê pontuação, desempenho. Eu acho que nós estamos chegando ao final do tema. Eu conversei aqui com Karina e Bruno. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um podcast do Trinca da Contratação. Mais uma vez pedindo que vocês participem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Essa caneca aqui pode ser um brinde, tá? Essa caneca que vocês estão vendo aqui. Ninguém vai saber o que tem dentro, certo? Nós vamos ter aqui ainda uma participação especial. Mas participem, cadastrem seus comentários, deixem as suas ideias. Quem sabe você pode até ser convidado para estar aqui com a gente, né? Participando, trazendo o seu dia a dia, a sua prática, né? Jorge, eu quero pedir licença também, aproveitando, né? Dá essa licença para você, né? Aqui, ó. É o mínimo para você entender licitações e contratos, um livro de minha autoria, que busca uma introdução às compras públicas. Boa parte do que a gente falou aqui sobre normas, sobre aplicação de direito, tá aqui escrito nesse livro, que sinceramente, tirando como é que se diz, a humildade de lado, é sério, tem poucos livros que falam sobre introdução às compras públicas. É verdade. A maioria dos livros já começa na lei direto, como se você já soubesse como é que usa, como é que lê a lei, como é que se interpreta a norma. Às vezes eu já soube que tem padre que é pregoeiro. E o cara não tem formação jurídica, como é que ele interpreta a norma? Eu explico no livro. Seria a Lindby das licitações? Lei de introdução às compras públicas. Karina já tem, né? Tem. Mas meu amigo Jorge não tem. Mas foi preciso... E ao vivo aqui, a cores para todo mundo aqui. Foi preciso um podcast, né? Entregando aqui para você esse livro Muito aqui. Obrigado. Já eu vou assinar para você. Muito obrigado. O livro aqui, o mínimo. E vamos deixar outro exemplar. É o mínimo que você podia fazer. E outra, a gente pode, de repente, no futuro, né, fazer um sorteio, analisar os comentários, quem sabe o melhor comentário. Vamos pensar no critério. Menor comentário é subjetivo. Melhor comentário é subjetivo. Mas aqui não é licitação, amigo. Isso aqui é a trinca da contratação. Aqui é o TrincaCast, a gente escolhe o critério. Tá certo. E depois vai ficar Olha o exemplo que você quer passar, olha. Vamos procurar uma forma de sortear aqui, né? Mas o mínimo que você precisa fazer é participar, né? Pra poder se disser que o autor é lindo, maravilhoso, ganha o livro. Olha o critério. Você já está roubando as minhas falas de sala de aula, né? Na sala de aula. Esse critério. Eu falo na sala de aula assim, olha, no começo do módulo, eu digo, quem postar stories com o professor, marcar lá, e tu já ganha meio ponto pra prova. Por isso que tem tanta história seu, Olha. Não posso fazer nada. Eu acho que é isso, gente. É muito boa conversa, é muito legal. E acompanhe os próximos temas, tá? Acompanhe os próximos temas. Nós vamos colocar nas redes sociais, na nossa rede social lá do TrincaCom, uma enquete para vocês continuarem dizendo quais os temas. Se vocês quiserem também opinar, quem você acha que deveria vir aqui bater um papo com a gente, podem opinar também, certo? E é isso. Até mais, até a próxima. Grande abraço. Um abração. Obrigada. Tchau, tchau.